O Afundanço. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de O Afundanço. Eu sou o Luís Janes e como estamos novamente à entrada para mais um fim de semana, cá estou para vos fazer uma antevisão do que se vai passar pelos campos onde as nossas equipas vão competir. Mas antes vamos falar de um caso que me está a deixar surpreso. Sabiam que há americanos a vir para Portugal pagar para jogar? Pois é, no Alentejo está um, e para saber pormenores sobre como é, vamos ouvir o João Ponte e Sousa, dirigente dos Salesianos de Évora, que nos vai contar os pormenores. Então, para quem não acredita em histórias de fadas, hoje vou-vos contar uma história que é quase um conto de fadas. Tem comigo o João Ponte e Sousa, que foi contactado por um jogador norte-americano para vir jogar para Évora, para os Salesianos de Évora, com todos os gastos pagos. É assim que as coisas aconteceram, João. Boa tarde, primeiro que tudo. Boa tarde. Na prática, o que acontece é isso. Portanto, trata-se de um jogador que me contacta e que se dispõe a vir jogar, digamos, fazendo férias, não é? Fazendo aquilo que toda a gente faria se viesse para passar um período de férias, a Évora, e tendo como oportunidade de jogar. A pessoa está de férias, pode inscrever-se numa academia, num ginásio de musculação, noutra coisa qualquer. Okay. Ele está de férias e vai fazer uns joguinhos convosco. Na prática, do ponto de vista formal, só assim é que pode ser interpretado. Portanto, é um turista, é isso que o faz entrar no país, não é? Como outra pessoa qualquer, com autorização para passar férias, não tem outra. Sim. E requer depois os documentos necessários, que são no Artisport dos Salesianos de Évora. Ele dá pelo nome artístico de Two Swords, duas espadas, uma vez que o apelido dele é Knight, e Knight em inglês é cavaleiro. Uhum. Ele tem uma carreira longa também ao nível no desporto desde criança, no basquetebol em concreto. Ele é um rapaz para que idade? Tem 29 anos, fez um percurso na escola, nos Estados Unidos é tudo na escola, né? Depois fez o chamado ensino secundário. Mas é profissional de basquete? Ele foi profissional de basquetebol. Neste momento não se pode dizer que seja profissional de basquetebol, porque está na condição que eu já expliquei, não é? Pois. Ele, a última vez que teve a jogar foi o ano passado na Liga da Arménia. Tem vários jogos com estatísticas publicadas, são 5 ou 6 jogos na Liga da Arménia. Antes de estar aqui, tinha estado no Kosovo e aí foi treinador. É um moço viajado. Muito, 30 países já jogou em muitas ligas, maiores e menores, fez um percurso grande, foi recrutado por universidades da primeira divisão da NCAA, mas preferiu não entrar, preferiu aquilo que eles chamam lá nas Américas, jogar overseas. Numa tradução literal seria para nós jogar no ultramar, não é? Sim. Que na história portuguesa tem um significado diferente daquele que nós exatamente atribuímos ao tal overseas, mas há muitos jogadores americanos que fazem esse investimento de jogar do outro lado do mar e vêm para a Europa. Ele também esteve em Marrocos, mas não que também é do outro lado do mar. Empresários nem nada. Ele próprio Ele teve agentes, neste momento não tem. Neste momento ele está a conhecer Évora, não é? Pois. E treina todos os dias, tem um treino de musculação e um treino de basquetebol por dia, e jogos ao fim de semana. Durante o mês de abril, conto tê-lo aqui, daí para a frente será como ele entender. Aliás, ele entra e sai quando ele quiser, porque o único vínculo que ele tem é o mesmo que os outros jogadores todos têm, uma ficha de inscrição no Artisport, com o meu nome e com uma mensalidade que é de 22 euros, uma inscrição de 40, portanto, ele não tem nenhuma diferença em relação aos outros aqui. Efetivamente, tens um americano a pagar para jogar. Efetivamente, tem um americano a pagar para jogar, como os outros jogadores todos. Eu já tive outros estrangeiros nas mesmas condições, também a pagarem para jogar. Não sim. É um caso único? Não é a primeira vez. O caso mais espetacular foi, sem dúvida nenhuma, o ano passado, o Siddiqui Johnson, irmão do Mo Bamba, que é a estrela dos Lakers, e que passou aqui também, fez aqui 7 jogos, com outra intenção, uma intenção mais explícita de se integrar no mercado de trabalho, de reabilitação, mas depois, entretanto, de facto, foi-se embora, foi para a terra dele e não pegou aqui, não teve aqui ninguém que depois o quisesse. Pois. O caso do Avantas é diferente porque estamos a falar de um jogador, este anterior que eu referi, ele com os pés no chão tocava na tabela, com a bola na mão, sem tirar os calcanhares do chão, um jogador grande, com 2,04 m, mas com os braços muito compridos,
muito compridos, perto dos 2,20 m de envergadura. O Lavante isto é 1,80 m, é um base, não é? O Siddiqui fez uma média de 17 pontos por jogo, em 7 jogos. O Lavantes, nos últimos 2, em Reguengos, fez 24, se não me falhar a memória. E aqui contra a Grândola, que fizemos a estatística FIBA, foram 46, com 19 ressaltos. Sem conhecer bem a equipa. Sim, com relativamente poucos treinos feitos, sim, ainda está a perceber, mas ele aprende, ele tem uma cultura tática avançada e rapidamente percebe o que é preciso e resolve, e também resolve muitos problemas através do tiro exterior e através de 1 contra 1, e para nós, na minha equipa de base sub-18, é altamente enriquecedor ter alguém tão experiente em campo que consegue, ele faz o que ninguém faz, não é? Portanto, a velocidade a que ele joga é muito superior dos que nós temos aqui na minha equipa. Ontem tivemos um treino com 11, o plantel tem 14, temos o mais velho com 50 anos, o mais novo com 14 anos, portanto é uma equipa muito aberta, muito heterogénea, e o mais velho não sou eu, que também estou registado como jogador, mas tem outro jogador mais velho do que eu, e toda a gente colabora, e claro, os resultados são o que são. O último jogo perdemos por 30. Não têm sido muito famosos, não é? Não têm sido muito famosos, mas eu pergunto, sem ele, como seriam, não é? Pois. Mas olha que no Toto Basket temos o Sousianos a ganhar este fim de semana, atenção. Ainda bem, isso teve um grande impacto aqui na minha equipa. Eu aproveitei para divulgar junto dos jogadores que ficaram, alguns não sabiam que era o Toto Basket, passaram a saber do teu trabalho, o que também me agrada, que eles tenham conhecimento, porque sou fã, e ficaram entusiasmados por estarem a ser... Por estarem num projeto de apostas. Exato, estarem a ser vistos como possíveis vencedores, que é possível, de facto. É possível. Nós ganhámos o primeiro período, depois no segundo período houve ali um pequeno desentendimento e começou a correr mal, não é? Depois no terceiro período tentámos travar, também não travou muito bem a coisa. No quarto parámos a hemorragia, também já com os adversários a descomprimir. E acabámos por a diferença ser 30, mas 30 em 100, portanto é um resultado de 107-77. Acaba 30... por não ser deslustroso. Não, se fosse 20-50 seriam 30 também, sim, mas 50 mais o dobro de 20, tem outro significado, sim. Mas, de qualquer maneira, é uma equipa, é um projeto novo. Para o ano, como é que é? Podemos contar convosco nas competições nacionais? Não é possível fazer. Não há condições nenhumas para fazer esse tipo de estimativas. Nesta altura, não é? Nós temos muitos jogadores de crianças e depois os adultos é difícil garantir que no ano passado tivemos 2 equipas em provas nacionais, foram masculinos e femininos, este ano só temos masculinos. Realmente depende de haver quem queira. Não é? Nós podemos oferecer, temos treinadores, temos espaço, temos horários de treino, e se houver quem queira jogar, não é? É aqui que está esta ideia do pagar para treinar, não é? De forma tão, portanto, como se fosse um ginásio de musculação, ou se fosse lá o que fosse, aeróbica, né? As pessoas inscrevem-se, o Arquisport oferece futsal, oferece voleibol, oferece judo, oferece muita coisa. E oferece também basquetebol, não é? E é uma pavilhão, integração de treinadores, sim, isso tudo. Treinadores profissionais, portanto, todos os treinadores aqui são prestadores de serviços, passam recibos e são pagos, não é? Portanto, tentamos retirar ao máximo a ideia de voluntários, apesar da nossa remuneração ser baixinha, mas toda a gente passa um recibo verde, portanto, existe essa... Os salesianos querem ter o compromisso de que os treinadores são profissionais. E têm o grau adequado, e fazemos o trabalho o melhor que podemos e procuramos ter jogadores. Se no ano que vem vamos ter equipa ou não, se houver jogadores temos, se não houver jogador não temos. Este ano também só entramos na Taça Nacional. Os séniores estiveram a treinar com o sub-18, aqueles que tínhamos, e depois aparece eu costumo dizer que é um anjo na terra, porque vem... Mas quais são as motivações dele especificamente? Ele está a querer arranjar um clube aqui em Portugal? Ele, se tiver uma boa proposta, fica radiante, de certeza absoluta, não é? Ele, o tal Two Swords, é assim o nome dele no YouTube, ele é músico, ele é capaz de fazer apresentações de várias formas desportivas, ele fez uma grande apresentação de... A MMA é uma coisa derivada do boxe, eu não domino, sim, mas vê-se isso no YouTube. Ele foi o apresentador lá na Arménia, ele é rapper, ele se tiver propostas que ele considera entusiasmantes, sim, ele fica radiante.
De resto, vai vivendo às custas dele próprio, não é? Tem os seus próprios meios de subsistência, felizmente, e consegue, se mais não for, fazer férias. É uma coisa garantidamente. Não é? Garantidamente os salesianos não vão contratar um jogador profissional, não é essa a nossa valência, não é? Portanto, se ele encontrar quem lhe dê o que ele merece, de facto, que ele tem condições físicas e técnicas e táticas para jogar. Do teu ponto de vista, recomendas-o vivamente a uma equipa com outras capacidades? Sem dúvida, os clubes que podem... Existe um chamado Visa para desportistas amadores, que tem os desportistas amadores em geral, não é? E depois aquilo envolve... É muito semelhante a uma carta de chamada, portanto a pessoa tem que garantir que dá alojamento, que dá alimentação e sabemos, agora que ninguém nos ouve, claro, cada vez que nos ouça, habitualmente também os clubes arranjam qualquer coisa para dar algum dinheiro ao jogador, de forma não declarada, que a mim me parece mais do que bom, chamado pocket money, não é? Exatamente. Esse tipo de abordagem, eu conheço vários jogadores que passam por isso, para jovens que estão à procura de se fixar, é mais do que suficiente, sim. Ele, tendo 29 anos, não sei se só com isso se interessará, não é? Não sei se só com isso se interessará, mas portanto, não havendo propostas mais interessantes, ele irá para os Estados Unidos e tem lá a sua vida e fará o que ele entender. É uma pessoa realmente trato muito afável. Pronto, então, olha, fica muito aqui a nossa ajuda, se podemos chamar-lhe assim. Sim, para divulgar o tal Two Swords, sim. Se houver alguém que estiver interessado, já sabem, é contactar o João Ponte e Sousa, que ele fará chegar o contacto. Eu farei chegar com muito gosto. João, obrigado pelo tempo que dispensaste. Sei que estás em Lisboa para ver o teu filho a jogar. Estou quase. Então, olha, felicidades e até à próxima. Um abraço, Janos, obrigado. E agora sim, depois de ouvirmos o João, vamos então aos jogos. E para manter a tradição, vamos começar com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal vai até a casa do primeiro classificado do grupo, o Clube Desportivo da Póvoa, com o jogo a ter lugar no Pavilhão do Póvoa, dia 2/4 pelas 15h30. E para a equipa Algarvia manter acesa a esperança de classificar para os playoffs, só tem que vencer e fazer o Póvoa pagar com a mesma moeda aquilo que eles fizeram em Albufeira. Pensando com o coração, dou o meu favoritismo à equipa Algarvia. Lembra a classificação? Em primeiro o Póvoa com 39 pontos, segundo o Jogueira e o Vitória com 38 pontos, segue-se o Imortal com 37 pontos e menos um jogo, depois vem o Cabo Madeira com 35 pontos e igualmente menos um jogo. Sangalhos com 29 pontos, este já despromovido à Pro Liga, de resto quase tudo ainda está em aberto neste grupo. Vamos passar agora para a Liga Betclic feminina e nesta competição chegou a hora do tudo ou nada. E o Imortal, com uma época fantástica, pesa a contrariedade de ter quebrado nas últimas jornadas. Como ficou em 8º lugar, recebe o Benfica, primeiro classificado e equipa ainda invicta para esta competição. Com o primeiro jogo a ter lugar no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 2/4 pelas 11 horas, naquele que pode ser o último jogo das Algarvias no seu reduto esta época. Pois, face ao desenho da competição, o segundo e, se necessário, o terceiro jogo dos playoffs serão em casa da equipa melhor classificada. E será uma enorme surpresa se a equipa Algarvia eliminar o Benfica, grande favorito a vencer esta competição. Se essa situação acontecer, muita gente vai ter que engolir as suas previsões, eu incluído. O que desde já digo que farei com o maior prazer se isso significar a continuidade do Imortal na prova. Para terminar, quero informar que o clube decretou que não se paga a entrada para este jogo, portanto, todos ao pavilhão para ajudar os jogadores do Imortal a vencer e a seguir em frente nesta competição. Vamos agora para a Pro Liga, grupo de promoção, onde vamos ter um grande jogo em Portimão. O Portimonense, segundo classificado, recebe o Galomar dia 2/4 pelas 16h30 no pavilhão Gimnodesportivo de Portimão. Num jogo que pode valer a liderança do grupo e garantir uma vantagem que pode ser decisiva nos cruzamentos para os playoffs. Aqui, a pensar com o coração e igualmente com a cabeça, pois acredito que a equipa de Portimão tem capacidade para vencer, dou o meu favoritismo à equipa da casa. E só tenho um desejo, que os adeptos da equipa Algarvia encham o pavilhão, pois com o apoio deles a tarefa fica bem mais facilitada. Recorda a classificação.
Em primeiro lugar o Galomar com 21 pontos, segundo o Portimonense com 20 pontos, depois seguem-se duas equipas, Iliabum e BSA com 19 pontos. Segue-se o Galitos do Barreiro com 18, depois Galitos de Aveiro com 17, Vasco da Gama com 16 e finalmente o Queluz com 14. Mais equilíbrio que isto era muito difícil. Mas se eu dizia que o grupo de promoção era equilibrado, o que dizer do grupo de manutenção sul? Até tremo só de pensar nisso, todas as equipas empatadas. Acredito que o César Domingues e os seus jogadores e todos os envolvidos das outras equipas devem passar as noites acordados a fazer contas. Mas vamos aos jogos. O Ginásio Olhanense desloca-se até Coimbra, dia 1/4 pelas 14h30, para no pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia defrontar a equipa da Académica que já se encontra com as contas arrumadas. E, espero eu, já a pensar na próxima época. Para o ginásio, as contas são simples. Vencer este e o próximo jogo. E para o ano está novamente na Proliga. Caso contrário, vamos ter que nos agarrar à calculadora. Neste jogo, embora o coração me diga que o ginásio vai vencer, algo me diz que a equipa algarvia só se vai safar na última jornada e frente ao seu público. São feelings e vamos ver. Para o Elétrico, que recebe o Benfica Sub-23, dia 1/4 pelas 15 horas no pavilhão municipal de Ponte Soro, as contas são iguais aos do ginásio. Vencer os dois jogos e festejar a manutenção na Proliga. Um desiderato que eu, francamente, daqui a algum tempo não achava possível. Só que esta equipa não tem nada a ver com aquela que competiu na primeira fase, felizmente. Recordamos a classificação. Na Zona Norte, primeiro Académica com 21 pontos e já safa da descida de divisão. Segundo, Maia Basket, 20 pontos e igualmente tranquilo. Terceiro, Elétrico, 18 pontos e por último, Sampaense, 17. Na Zona Sul, como já tinha dito, as contas são fáceis. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, por esta ordem, Belenenses, Ginásio, Barreirense e Benfica Sub-23, tudo com 17 pontos. Nos meus desenhos tudo vai correr bem, até porque Ginásio e Elétrico vão vencer os dois jogos e ajudarem-se mutuamente a ficar na Proliga. Vai ser fantástico! Vamos virar as nossas agulhas agora para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, Grupo de Promoção Sul, onde a equipa do Imortal Sub-23 viaja até casa da Física Torres Vedras, com o jogo a ter lugar dia 1/4 pelas 15 horas no pavilhão da Física. Num jogo muito complicado para os jovens algarvios, pois os jogadores da casa ainda têm algumas esperanças de se conseguirem apurar para os playoffs e não podem estar a desperdiçar pontos, muito menos em casa. No entanto, os albufeirenses, picados pela derrota do fim de semana passado, não devem dar veleidades aos jogadores da Física. Não acredito noutro resultado que não a vitória do Imortal. Para o Farense, que se desloca até Paço de Arcos, a situação é simples, tem de ganhar para manter a pressão sobre o Queluz. O jogo vai ter lugar no pavilhão Jesus Correia, em Paço de Arcos, dia 1/4 pelas 16h30, e vai ser igualmente um jogo muito difícil para os algarvios, pois, embora os jogadores do Paço de Arcos não ocupem um lugar de destaque na classificação, tal não impede que seja uma boa equipa e que em Faro deu água pela barba aos jogadores farenses. Na classificação, o Queluz e o Farense mantêm-se na frente com 21 pontos cada, seguidos por Imortal Sub-23 com 18, Clube de Basquete da Chamusca com 17, Física Torres Vedras com 16, Paço de Arcos com 15, Scalipos com 13 e Montijo com 11. Falta muito pouco por decidir neste grupo. Para o grupo de manutenção sul da primeira divisão, o CBA, líder isolado, recebe o Estoril Basket de 1/4 pelas 17 horas no pavilhão da Escola Secundária de Albufeira. E há pouco a dizer sobre este jogo. O CBA ainda não perdeu e não acho que seja este fim de semana que tal vai acontecer. Na classificação, o CBA vai em primeiro com 21 pontos, seguido por Basket Almada e Sporting Marinhense com 17 pontos. Depois vem a Estoril Basket, a Academia do Lumiar e Atlético de Portugal com 16. Finalmente, Angra Basket com 14 e Moscavide com 12, ambos com menos um jogo. Também neste grupo está praticamente tudo decidido. Vamos passar agora para o Nacional da Primeira Divisão Feminina, grupo de promoção, onde André de Rezende recebe o Sporting Clube de Coimbrões na Escola André de Rezende, em Évora, dia 1/4 pelas 18h30, num jogo onde dificilmente as éborenses, com a equipa bastante enfraquecida por lesões, vão conseguir um resultado positivo. Esta fase tem sido muito difícil para as jogadoras alentejanas, com um plantel muito curto, com sucessivas longas deslocações e algumas lesões que limitaram a capacidade da equipa em conseguir melhores resultados. No entanto, nada deslustra o já conseguido e
garantidamente para o ano há mais. No Algarve, a líder do campeonato, a ACD Ferragudo, recebe a Associação Desportiva Sanjoanense, uma das equipas que a perseguem. O jogo vai ser dia 2/4, pelas 15 horas, na nave desportiva do Ferragudo. E a equipa algarvia é amplamente favorita a vencer este jogo e a competição. Na classificação, o Ferragudo ocupa o primeiro lugar com 20 pontos, seguido por um terceiro, Basket Barcelos, Clip Teams e Sanjoanense com 18 pontos. Depois vêm os Coimbrões com 17 pontos, André de Rezende com 15, Quinta dos Lombos Sub-22 com 14 e Cimec com 12 pontos. Pode-se dizer que é o Ferragudo contra o Poderio do Norte. Vamos agora até à segunda divisão masculina, Zona Sul A, onde o ginásio Sub-23 recebe a União de Leiria no pavilhão do ginásio olhanense dia 2/4 pelas 14h30 e vai tentar a sua primeira vitória nesta fase. Na classificação, o Seixal mantém o primeiro lugar com 11 pontos, seguido por Queluz com 10, União de Leiria e Odivelas Basket com 8, os Unidos com 6 pontos e finalmente o ginásio do Olhanense com 5 pontos. Para a Zona Sul B, o Portimonense Sub-23 recebe o Barreirense Sub-23 dia 1/4 pelas 17h30 no pavilhão gimnodesportivo de Portimão e vai pretender manter a senda de triunfos a que já se habituou. No outro jogo deste grupo, o Sporting Sub-23 recebe André de Rezende e, ao contrário do que inicialmente pensava, no início do campeonato, são os jovens leoninos os favoritos a vencer este jogo, pois a equipa aburense tarda em se encontrar. Recorda a classificação. Em primeiro lugar segue a ABA, depois vem a Sporting Sub-23 e Barreirense Sub-23 com 9 pontos. Seguidamente temos o Portimonense Sub-23 com menos um jogo e André de Rezende, ambos com 8 pontos. Finalmente vem o Carnito Clube com 6 pontos e menos um jogo. Está muito competitiva esta série. Para o Nacional da 2ª Divisão Feminina, segunda fase Sul B, temos um dos jogos grandes da jornada. O Farense desloca-se à casa do Guedemã, com o jogo a ter lugar na Escola Básica Maria Alberta Meneiras, na Tapada das Mercês, dia 1/4 pelas 21 horas. E vai ser um jogo entre duas das grandes candidatas a vencer este grupo. Estou convencido que, caso as algarvias consigam ultrapassar este obstáculo, têm o caminho aberto para vencer este grupo. Na classificação, o Farense segue empatado com o PNB Loures no primeiro lugar, com 11 pontos, e ainda vai receber esta equipa em Faro. Depois vem o Guedemã com 10 pontos, estas três as equipas seguramente mais fortes da série. Seguidamente temos o Paço de Arcos Clube com 9 pontos, o Odivela Basket com 7, finalmente o Clube Nacional de Natação com 6 pontos. Garantidamente que vai ser um fim de semana muito emocionante. Vamos falar agora da Taça Nacional de Séniores Masculinos, que vai ter jornada dupla. No sábado, a ACD Ferragudo recebe os Salesianos de Évora, na nave desportiva de Ferragudo, dia 1/4 pelas 17h30. E a grande expectativa é ver ao vivo a nova coqueluche do basquete dos Salesianos, tal como ouvimos o treinador da equipa aburense a contar-nos. No outro jogo de sábado, o Cabo Grândola recebe o Atlético de Reguengos no Complexo Desportivo José Afonso em Grândola, dia 1/4 pelas 18 horas. No domingo, dia 2/4, temos os seguintes jogos. Atlético de Reguengos a receber a ACD Ferragudo pelas 16 horas, no Pavilhão Municipal de Reguengos, e o Cabo Grândola a receber os Salesianos de Évora no Complexo Desportivo Municipal José Afonso em Grândola pelas 15 horas. E eu daria o favoritismo às equipas que jogam em casa, mas como os Salesianos trouxeram dados novos para o problema, vou esperar para ver. E assim chegamos ao fim do nosso programa por hoje. Vai ser um fim de semana com muitos e bons jogos em perspectivas, e eu continuo a relembrar que embora continue a não falar dos jogos dos escalões de formação, eles continuam a acontecer um pouco por todo o lado. E como já sabem, para saber onde e contra quem, basta consultar as páginas das redes sociais dos clubes que fornecem todo o tipo de informação. Portanto, não se justifica não saírem de casa, quer para irem apoiar as equipas da sua predileção, quer simplesmente para assistir a bons espetáculos de basquete. Eu, pela minha parte, conto ir assistir a alguns. Agora, chegou a hora de me despedir. Desejo um excelente fim de semana para todos, que eu para a semana cá estarei com mais notícias e outras novidades sobre o basquete e as suas gentes. Até lá, fiquem bem e não se esqueçam, grandes jogos de basquete.